Se você começa a produzir tanque de guerra, munição, armamento, uniforme, né, pacotes de alimentação para soldados, tá recrutando um monte de gente. Caralho, isso é muito de gasto, gente. Gasto financiado por dívida pública, mas é gasto. É produto sendo produzido, é capital sendo realizado, é PIB crescendo. É isso. Sistemas de defesa estão sendo usados para a guerra na Ucrânia. Has been a quite extraordinary transformation of the Russian economy into a war economy with massive defense spending, with the reorientation of its industrial. Isso gera uma cadeia positiva de crescimento na economia. Isso que eu disse há pouco tempo. O capitalismo está em crise, vamos arrumar uma guerra para resolver. Que resolve o problema da realização. Vamos entender uma coisa, moçada. Toda crise capitalista é uma crise de realização de capital. É capital querendo se expandir e encontrando barreiras para conseguir fazer isso. Realização de capital é gente comprando e vendendo. Uma guerra resolve esse problema, galera. Porque aí vem uma coisinha chamada esforço de guerra. Os liberais suspendem os seus dogmas de austeridade fiscal, desse tipo de coisa, e injetam dinheiro para produzir arma. Porque aí vale aquilo que a gente diz que deveria valer para sempre. Que é aquela ideia: moeda não é problema, moeda é solução. O que você precisa para produzir é gente para trabalhar, energia, matéria-prima e demanda. Se você tem essas coisas, imprime moeda, cara. Imprime e bota essa máquina a girar. Então você tem uma demanda, que é a guerra. Você não pode perder a guerra. Então tem que ter tanque de guerra, tem que ter míssil, tem que ter metralhadora, tem que ter uniforme, soldado tem que comer. Não é isso? Tem que ter todas essas coisas. Tem que ter investimento de tecnologia, de desenvolvimento de novas coisas. Tudo isso é capital a ser realizado. Isso não reflete só na produção de equipamentos de guerra, porque todo complexo militar é um complexo industrial militar, que desenvolve uma cadeia produtiva. Então, toda a economia do país passa a se beneficiar desse gasto extraordinário. Para um país que tem recursos naturais, consegue produzir, emite a própria moeda, tem reservas internacionais, tem acordos de comércio, consegue fazer essas coisas e vai fazer a economia crescer. É uma economia movida pelos gastos do Estado e não do setor privado nem do consumo das famílias, segundo explicou ao serviço russo da BBC o professor de economia Oleg Michikuk. E é aí que mora a dificuldade. Os economistas acham que esse modelo de crescimento dificilmente vai se sustentar por muito tempo, porque o governo russo... Gente, assim, qual o limite de sustentabilidade do modelo baseado nisso? A capacidade de realizar capital. Veja, o fato da Rússia financiar esse crescimento com gasto do governo, dívida pública, emissão monetária, se vocês preferirem, não é um problema. A questão sempre é a qualidade do gasto. Esse gasto tem que virar economia real, tem que virar valorização do capital. Enquanto houver uma demanda extraordinária, isso não vai ser um problema. Depois que essa demanda extraordinária não existir, eles vão ter que fazer algo parecido com o que a China faz, que conseguir utilizar esse gasto público para criar mercados que vão retroalimentar essa demanda de gasto público, que acontece na China. Se a Rússia vai fazer isso ou não, é um exercício de futurologia, né? Mas há sim essa possibilidade. O que eu estou querendo dizer? Não necessariamente, tá, há uma fronteira próxima, um limite, um esgotamento visível, tá, desse modelo. Vai depender de como que a economia russa vai lidar com isso. Está na prática deixando de gastar com saúde, infraestrutura e bem-estar da população para investir no setor militar. Fora... Também não necessariamente. Isso até pode estar acontecendo, mas é uma opção política. Dá para investir nas duas coisas. A produção de tanques militares em pouco tempo acaba sendo destruído na guerra tende a agregar pouco para a economia em geral no longo prazo. Outro problema é que começa a faltar... Também não é verdade isso. O tanque em si pode ser destruído na guerra, mas a cadeia produtiva necessária para produzir um tanque, se ela é capaz de produzir um tanque, ela é capaz de produzir um monte de coisas para além da guerra. Esse é o grande ponto, tá?
mão de obra qualificada para outros setores. Primeiro, porque os empregos mais bem pagos estão concentrados na produção militar. Segundo, porque a Rússia já tem uma geração relativamente pequena de trabalhadores em idade produtiva, e muitos jovens têm emigrado do país. Algumas estimativas apontam que só em 2022, entre 600 mil e 1 milhão de russos deixaram o país. Isso é verdade. Embora a população russa não seja pequena, tá? A Rússia tem grandes vazios demográficos. A população está muito concentrada na parte ocidental da Rússia, né? O mais ocidental da Rússia, né? E o problema de mão de obra é histórico na Rússia. Tem uma grande população. Então, se você pensar em números absolutos, a população russa é grande. Então, eles não chegam a ter problemas em ter um mercado interno bastante dinâmico. Entretanto, o tamanho do país, né, a extensão geográfica da Rússia e os problemas geopolíticos que a Rússia está metida, falta sim mão de obra, mas isso também é em parte verdade. Muitos para evitar o recrutamento para a guerra. Sem gente qualificada, é improvável que a Rússia continue a crescer no mesmo ritmo. Pelo contrário, a expectativa é de que ela acabe entrando em um período, entre aspas, de dolorosa estagnação, na visão do economista Ruben Nikolopov. Ele explica que sustentar o crescimento econômico em cima de complexos industriais militares vai acabar ficando inviável, ainda mais porque isso está acontecendo às custas de outros setores produtivos. O próprio FMI... Eu não sei se eu concordo, porque assim, é basicamente a fórmula de crescimento dos Estados Unidos. Só que eles foram agregando a essa estrutura, que é o núcleo central, com outras estruturas, o mercado financeiro, né, a questão do sistema dólar, a exportação de capitais, isso eles vão agregando, mas assim, sempre que o problema de realização do capital se agrava na centralidade dos Estados Unidos, eles intensificam, né, a sua indústria militar, que é algo permanente nos Estados Unidos. Se a gente olha o gasto militar dos Estados Unidos em tempos de paz, ele é bizarramente desproporcional ao gasto militar do resto do mundo. Isso tem uma função econômica permanente nos Estados Unidos. O que eu estou querendo dizer? Eu não concordo com a afirmação do economista, que a apresentadora aqui está transmitindo, porque esse é o formato de desenvolvimento dos Estados Unidos, desde sempre. Desde sempre. A questão é que tem sempre um dia depois, que é o que eu estou dizendo aqui. A sustentabilidade ou não do modelo de desenvolvimento russo vai depender do que eles vão fazer ao longo deste processo, né? Mas a base em si, ela é sustentável, tanto de crescimento baseado. Solo tienes uno de poder. Ve a Egipto. Pero quiero ir a Roma. Quiero ser un guerrero romano. Allá voy. ¿Qué pasó?